Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite aí, tá pessoal? Espero que esteja bem aí, tá? Com vocês, graças a Deus. Mais um dia a gente nessa realidade, né pessoal? A realidade não tá fácil, tá? Mas é isso, a gente vai ter que ter esperança, fé para continuar a nossa jornada, tá pessoal? A gente precisa isso, porque é assim que acontece, tá, pessoal? Essa realidade tem de tudo. E uma das coisas, né, pessoal? Tem pessoas que estão vibrando ciosamente, tá? E às vezes a gente, tá, pessoal? Não quer sentir essas coisas, negócio de ansiedade, uma frequência totalmente, mas a gente está aqui se relacionando com pessoas e não tem jeito, tá, pessoal? A gente sente, principalmente a gente que é espiritual. Pessoa com ansiedade, até por falar pelo telefone, você já sente o processo, né, pessoal? Mas é isso, a gente tem que se proteger, né? Irradiar boas energias para que essas coisas não penetrem, né, no nosso campo energético, né, pessoal? Porque também mexe com a gente, tá? Eu não vou dizer as pessoas que eu fiquei perto, as pessoas que eu fiquei perto, tá, pessoal? E às vezes você conversa, às vezes até gente da sua família, que a pessoa tá nessa frequência, pessoal, de ansiedade e começa a irradiar, passar para você. Não tem jeito, tá? Esse é o problema de a gente ser espiritual, tá, pessoal? A nossa sensibilidade aumenta e aí a gente fica sentindo essas frequências. Mas é isso, né, pessoal? Começar a se limpar, fazer um trabalho e se a pessoa der oportunidade, a gente vai falar sobre essas coisas de energia, de espiritualidade, né? Para que essa pessoa saia dessa frequência. Né? Por isso que a minha intenção dos vídeos aqui é para ajudar isso nas frequências física, mental, emocional e espiritual. A conexão com Deus, para a pessoa ter esperança nessa vida, tá? Porque a pessoa tá assim por causa do. Tá aí com a consciência presa nessas coisas dessa realidade. Então, problema que ela tem no trabalho, problema, então surge muita frequência e essa pessoa não sabe lidar com essas coisas, tá, pessoal? Então a gente tem que fazer com que essas pessoas saibam lidar com essas coisas, tá? É difícil, né, pessoal? Você vê aqui eu gravando vídeo, é difícil para ver uma pessoa parar para assistir, para se dedicar à vida dela espiritual, né, pessoal? A maioria, tá, que vem assistir aqui, às vezes está com problema. Problema que os médicos não conseguiu resolver, então tá desesperançoso da vida, tá? Então vem aqui no meu vídeo, vem ouvir. É assim que as pessoas vão, porque a pessoa que tá aí com dinheiro, não tem problema aqui físico, ela não vem procurar. Mas quando surgem problemas emocionais, surge coisa, aí ela vem procurar. É assim, pessoal. A humanidade é assim, tá? E a gente tem que estar aqui, atender, tá, essas pessoas, tá? Tem outras que estão sofrendo, mas não vai procurar, porque é de uma religião, porque é de outro grupo, porque... Entende, pessoal? Então, existe tudo isso nesse contexto aqui que a gente vive.
Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque a gente está no nosso tema aí, né? O que é a esperança espiritual. Entende, pessoal? Como é que traz esperança? Então, eu sei que as coisas começam a tocar nesse lado emocional, espiritual, quando as coisas para as pessoas aqui não vai bem, pessoal. Quando começa os dias ficarem tenebrosos, né? A pessoa não ter o trabalho, o dinheiro para comer, as coisas, então ela começa a bater uma desesperança nela. É assim, pessoal. Ou às vezes uma doença, o médico fala, você está doente aí, tá assim. Então começa a bater aquilo na pessoa. Entende, pessoal? Por quê, pessoal? Porque a esperança da pessoa está nessa realidade, em dinheiro, nessas coisas físicas. E se você não tiver, tudo tiver aqui no aperto, como é que você vai lidar com essas coisas? Por isso que a esperança espiritual, ela não depende das circunstâncias nem de coisas que vêm dessa realidade. É o que a gente está estudando, né, pessoal? Vamos lá, depois de dar uma introdução dessa, né? Antes que comece uma zoada aqui, né, pessoal? Antes que comece, vamos fazer logo e ficar no nosso cantinho aqui, né? Tá certo, pessoal? Vamos lá? Então, qual é o tema que a gente está falando, pessoal? Vocês lembram, não? A gente já vai para qual parte? Quarta parte, né, pessoal? Deixa eu ver aqui. Eu acho que é isso mesmo. Quarta parte desse tema aqui maravilhoso, né, pessoal? O que é a esperança espiritual? E eu coloquei uma pergunta: e como podemos fortalecer essa confiança interna? Porque a esperança é uma confiança que está dentro de você, pessoal. Vai surgir pela conexão com você e o Criador e a Cristo. Entende? Vai surgir daí. Entende, pessoal? Deixa eu consertar aqui a câmera que ficando meio torto, né? Então, o que é que a gente viu aí na primeira, segunda, terceira e agora a gente vai para a quarta? O que é essa esperança espiritual, pessoal? Ele fala, a esperança espiritual é um conceito que descreve uma virtude, uma confiança profunda de que existe um propósito maior e um desfecho positivo para a vida, indo além do otimismo comum. Na espiritualidade, ela atua como âncora ou uma bússola interna, oferecendo força para superar a dificuldade e certeza de que a alma segue o caminho de evolução. Então, pessoal, a gente viu aí, né, nesses capítulos aí, 1, 2, 3, né? Espero que vocês tenham assistido aí, tá, pessoal? Para que você não fique, pega o bonde andando, né? O bonde voando, né, pessoal? Aqui na Bahia, a pessoa quando está sem entender nada, ele está voando, pegou o bonde voando, tá? Então, vocês têm que ver isso aí, que eu falei muita coisa falando sobre isso aqui. Mas ele fala que é uma virtude a esperança, né? E na espiritualidade é comparado também como uma âncora que sustenta, né? E também como uma bússola interna. Então, a esperança espiritual representa isso, que é essa confiança interna que a gente vai ter para enfrentar a dificuldade que aparece aqui, né? E de onde vem, como é que a gente faz, né? Como podemos fortalecer essa confiança? Então, trabalhando a sua conexão com o Criador, com Cristo.
Porque é nessa conexão é que vai vir a força para você continuar, pessoal. Deu para entender? Ou tá difícil? Ai, meu pai, não é fácil. Então a gente viu isso na primeira, segunda, terceira e agora a gente vai para a quarta. Mas a gente parou aqui, não foi? Que ele fala que por isso o sentimento de perder a esperança é uma sensação avalaçadora. Então, quando a pessoa perde a esperança, ela tem uma sensação avalaçadora dentro dela. Esse sentimento pode ser um sinal de esgotamento ou depressão. Então, aparece sempre como um sinal de que a pessoa está esgotada, não tem ânimo para nada, aí cai em uma depressão, aí começa a ter ansiedade, tá? Então é o sinal de que uma pessoa perdeu a esperança. Ela não está na frequência da esperança, entende? Então é preciso fazer com que essa pessoa saia da frequência, porque tudo isso aqui é frequência, tá, pessoal? Esgotamento, depressão, é tudo frequência que a sua consciência entra. Então, por isso que a gente trabalha a consciência, a elevação, a expansão, para que a gente não entre nessas frequências. Entende? Então, é frequência. Então, tem que tirar a pessoa daí, né? Porque o sinal já está mostrando. Então, a pessoa está com a sensação avalaçadora por causa do sentimento, né? Aí vai acontecer o quê? Vai dar sinais no seu corpo, né? Aí ele fala, nessa hora é importante lembrar que você não está sozinho. Você não está sozinho, pessoal. Porque a pessoa disse, eu estou só aqui, né? Deus está com você. E o que é que você tem que fazer? O primeiro passo e mais corajoso é reconhecer que precisa de apoio. Então, não pode, por isso que os orgulhosos, tá? Ele não pede ajuda, é um problema para essa pessoa. Porque todos nós precisamos um do outro, pessoal. Não existe isso. Isso já é uma contaminação da matrix aqui, quando você fica orgulhoso. Porque você vê, isso aqui é meu, isso aqui é meu. As pessoas têm tudo como uma posse. Sabe quem sou eu, sabe quem... Então, quando essa pessoa precisa de uma ajuda de uma pessoa, essa pessoa não pede, pessoal. Até os religiosos estão tudo orgulhosos. Então, é uma contaminação que a nossa consciência foi contaminada com essas coisas de... Como é que se diz? A gente foi contaminado com essas coisas. Que a gente fica no ego, no egoísmo. A gente só quer para a gente. A gente, diz que não precisa de ninguém, eu sou, sabe? Então, tem pessoas assim. Então, essas pessoas têm dificuldade de... De pedir ajuda, pessoal. Precisar de apoio. Então, busque ajuda, é fundamental nas horas difíceis. Então, busque ajuda para ter força para atravessar este momento, E esse sinal vem acompanhado com desequilíbrio, então, desequilíbrio energético, né? Que está ligado ao esgotamento físico, mental, emocional e crise existencial e depressão. Então, tá ligado a essas coisas, pessoal. Então, um monte que você conhece gente que está com estresse, esgotamento físico, desequilíbrio mental, emocional, crise existencial, ela não sabe o que veio fazer aqui. Pessoas que dão depressão. Então, são sinais de pessoas, tá? Que precisa voltar essa conexão com a esperança espiritual. Voltar a conexão com Deus. E tem muitas pessoas hoje
sofrendo isso, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá, pessoal? A gente está fazendo aqui um trabalho para ver se ajuda essas pessoas. Então, as pessoas que pararam aqui no meu canal, no meu vídeo, ela deu ouvido, né? Ela tirou o tempo dela para ouvir. Elas, como é que se diz? Estavam, quase a maioria estavam assim, pessoal. Sem esperança, tá? Enganado, indo para esses templos religiosos, sendo enganado por essas pessoas. Estava desesperançosa. Chegou aqui no meu canal, começou a ouvir, começou a entender, começou a expandir, começou a trabalhar a espiritualidade dela. Hoje em dia está com força, pessoal, né? Com confiança, com esperança de algo melhor. Entende? É o que eu estou aqui trabalhando, né? Nessa nosso espírito, essa nossa espiritualidade. Porque também eu no começo, tá? Quando eu despertei, tinha muitas poucas pessoas para eu aprender sobre isso, tá, pessoal? Mas com a ajuda de Deus, do Espírito, foi guiando, né? Encontrei algumas pessoas, né, na internet, mas que ainda tem um vínculo atrelado a uma religião, tá? Mas é isso, eu só aproveito aquilo que é bom do que ele está trazendo, aquilo que tem verdade. O resto, ó, jogo fora. Entende, pessoal? A gente tem que fazer isso, tá? E seguir a nossa vida espiritual, tá? E por isso que aqui não tem religião, aqui não tem. A gente já faz parte do corpo de Cristo quando a gente aceita Cristo, tá? Então não existe isso, tá, pessoal? De que o templo, a religião e tal. Aqui é tomada de consciência. Aqui eu vou passar a informação para você tomar consciência. Aí, se você não quiser tomar, você está usando o seu livre-arbítrio. Mas vai ter uma consequência, tá? Então, ele diz que é esgotamento mental, emocional, né? E crise existencial e depressão. Então, a gente falou isso, né? Agora, a gente vai para a quarta parte. Ele fala, assim a palavra esperança vem do latim esperare, que significa sentimento que leva o homem a olhar para o futuro. Então, a esperança em latim significa esperare, que tem o significado desse nome de o homem, né? Está sempre com um sentimento, sempre levando o homem para olhar para o futuro. Então, traz aquele sentimento, aquela virtude, aquela força para ele olhar para o futuro. Então, ele não para, pessoal. Você vê o próprio significado do nome, ele já dá uma conotação de que a pessoa está olhando para o futuro, ele não está vendo o presente, a circunstância aqui, não. A circunstância aqui para a gente não está boa, tá, pessoal? É aperto por mais aperto, tá? Não está boa, mas a gente vai perder a esperança, então esperança é isso. O nosso pensamento está lá no futuro, a gente está trabalhando o presente para alcançar o futuro melhor. Deu para entender, pessoal? Então, aí ele fala, assim, a esperança é uma virtude espiritual que leva o homem a desejar Deus como o bem maior, supremo. Então, a esperança, né, pessoal, essa virtude que é espiritual, que sempre está levando o homem a ele desejar o bem maior, o supremo. Então, ele sempre buscar Deus, pessoal. Porque a nossa esperança está em Deus. Sem Deus, a gente não tem esperança. Por isso que o homem não pode viver sem a conexão com o Deus verdadeiro, com o Criador.
Porque senão ele está morto, leva uma vida totalmente sem vida, né? Espiritual. E você tendo vida espiritual é muito gostoso aproveitar essa realidade, mesmo que não esteja muito bom, né? A gente aproveitar com, com mais vida, né? No espírito. Por isso, pessoal, as pessoas não estão sentindo o sabor da vida, tá? Eu tá até querendo sair daqui, né, pessoal? Me tire daqui, irmão Samuel. Entende? Então, ele fala, desejar como o bem maior, o supremo Deus. Assim, a esperança faz com que o nosso pensamento ultrapasse tempo e espaço, penetre na imensidão do infinito. Então, quando você tem esperança, tá, pessoal? Como é que se diz? O seu pensamento vai ultrapassar tempo e espaço. Então, o tempo, você não vai olhar para o tempo, né? E você vai, o seu pensamento vai estar atingindo também outro espaço, ultrapassando até esse espaço físico. A gente indo além da nossa consciência. Porque se a gente coloca a esperança só nesse espaço, só nesse tempo, nessa realidade aqui que a gente vive, quando isso aqui estiver decaindo, né, como já está decaindo, a gente perde a esperança. Entende, pessoal? Essas coisas que a gente não pode acarretar. É como o Miqueias, né? Ele fala, né? Tem até a música que os evangélicos cantam, né? Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, todavia me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Entende, pessoal? Então, é isso que a gente tem que estar a nossa esperança, no Deus da nossa salvação. Tá? Então, ultrapassando espaço e penetrando na imensidão do infinito. Então, penetrando em Deus, a imensidão do infinito de Deus, os nossos pensamentos. Então, aquele que é espiritual tem esperança, o pensamento dele não está na terra, não está nessas coisas materiais. Entende? Eu acho que vocês, isso os pastores nunca vão ensinar isso a vocês. Vocês só vão ouvir aqui, ó, no canal do irmão Samuel, o canal aqui humildezinho, vocês só vão ouvir aqui. Porque nem os que falam de expansão da consciência estão falando isso para vocês. Estão fazendo até para que vocês também fiquem na terra. Fique preso aí. Tá? Entende? Porque tem um espírito aí, tá? Trabalhando, turbando a mente de muitas pessoas. Aí o que mais, pessoal? Ele fala, assim as pessoas que estão com essa visão da esperança espiritual como virtude em sua vida, ela esquecemos momentaneamente das dores, do sacrifício, das doenças, das dificuldades dessa vida. Né? Então, pessoal, o que é que ele está falando aqui? Uma pessoa espiritual tem a esperança, mesmo que ela esteja passando dor, sofrimento nessa vida, ela esquece isso momentaneamente, porque a esperança dela vai... Eu vou pegar esse balde ali para misturar tinta com a esperança vai fazer com que você pense além do que essa realidade, pessoal. Tá? Esquecemos momentaneamente das dores, do sacrifício e das doenças, as dificuldades dessa vida. Então, uma pessoa que tem essa visão da esperança espiritual,
Por isso que a maioria, tá, pessoal? A dificuldade bate aqui, vocês caem, pessoal. Entende? Aí, o que mais, pessoal? Aí ele fala, e lembramos somente da felicidade regida pela paz e tranquilidade de nossas tensões, né? E isso não é utopia, é uma dimensão do eu que se transcende a si mesmo, indo rumo a uma espiritualidade superior. Então, é isso que acontece, tá? A gente transcende, né? Muda a visão, o pensamento. A gente está vivendo nessa realidade. A gente está nessa realidade, mas o que é que acontece? A gente tem uma visão que a gente está vivendo, mas a gente não está aqui para, como é que se diz? Se lamentar, estar pegada a esse sofrimento. Tá, pessoal? Porque lembrando que somente da felicidade regida pela paz e a tranquilidade de nossas tensões. Então, a gente vai ter paz, tranquilidade. É o que Cristo prometeu para os discípulos, né? Deixe a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo dá. Ele falou, no mundo tereis aflições. Então, o que é que acontece? No mundo a gente vai ter aflições, tá, pessoal? Sofrimento aqui nessa realidade. Mas ele fala, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, ele venceu todas essas dificuldades. Se a gente está na frequência de Cristo, a gente está com ele, a gente vai passar por esse sofrimento, mas Cristo vai estar nos ajudando, nos dando a esperança para um futuro melhor. Entende, pessoal? É assim que funciona, tá? Não foi eu que inventei isso não, tá, pessoal? É assim que funciona essa realidade. E assim, pessoal, a gente vai ter que ir estudando, melhorando, transmitindo essa boa frequência para essas pessoas que estão aí, tudo sofrendo, não tem esperança de nada. Tá? Então, ele fala, não é utopia, é uma dimensão, então a dimensão do eu que você entra, né, que se transcende a si mesmo, indo rumo a uma espiritualidade superior. Então, a gente está trabalhando a nossa espiritualidade para ir para uma espiritualidade superior, as nossas frequências, tá? É isso, pessoal. Não tem o que fazer. Tá? O que mais? Por isso a esperança também nos impele a agir como ser espiritual. Então, quando você tem esperança, vai impelir você a agir como um espiritual. Como é que um espiritual age, pessoal? Só aquele que é desperto aqui sabe, tá? Aqueles que nasceram que é espiritualmente, eles sabem. Como é que vai agir um ser espiritual aqui nessa realidade? Ele vai agir espiritualmente. Ele não vai estar pegado às coisas, ele vai estar sempre fazendo com que você vá para o espiritual. É o que eu estou tentando aqui, tá, pessoal? E é difícil, tá? Porque a gente tem que trabalhar o nosso ego. A maioria da gente está apegada às coisas aqui, tá? Vamos ser sinceros um com o outro, tá? A maioria da gente está apegada aqui. Então, quando eu estou falando essas coisas da alma espiritual, as pessoas, isso mexe com a alma dela. Elas não querem, tá, pessoal? Tem uma resistência, tem coisa que elas estão apegadas.
Então, por isso que a gente tem que ir trabalhando e largando isso. E vai ser com o conhecimento, tá? Que a gente vai entender, vai conseguir vencer essas coisas, tá? Com a luz, né? Com a luz, com a espiritualidade, com o conhecimento. Porque senão a gente não consegue, tá, pessoal? Aí ele fala, agir como um ser espiritual, porque somos chamados a ser uns sinais de esperança nesse mundo, promovendo a justiça, a paz e a solidariedade. Esta virtude nos dá força para lutar por um mundo melhor, mesmo quando o desafio parece insuperável. Então, pessoal, o que é que ele fala aqui? Ele fala que a gente foi chamado, pessoal. Chamado por quem? Você foi chamado, pessoal? Você despertou a consciência? Quando você desperta a consciência, você foi chamado por Deus. Quando eu estou falando, você me ouve aqui e você começa a ser tocado, é a própria Deus, a espiritualidade está chamando você. É um chamado. Então, o chamado vem através dessas pregações, de eu estar falando essas coisas espirituais. Então, você é espiritual, você começa a tocar, você diz, não, é isso aí é isso que eu estava procurando. Então, você como ser espiritual, você vê as coisas que eu falo, começa a chamar você. Olha aqui, pessoal, quantos estão agora no meu canal? Não conheço quase ninguém, tá? Conheço pouquíssimas pessoas aqui, pessoalmente. Mas o que chamou você? Você buscar esse interesse nessas coisas. Quem foi? Você entende, pessoal? A gente não pensa, então. Ele diz que porque nós somos chamados a ser um sinal de esperança nesse mundo. Então, a gente carrega a esperança, né? A frequência da esperança que é Cristo para as pessoas. Começar a fazer as pessoas no mundo vindouro, né? Ela crê em Cristo e no mundo vindouro. Então, ela ser participante desse corpo, dessa igreja. É o que a gente está fazendo aqui, tá, pessoal? Está trabalhando aqui as nossas consciências. Aí ele fala, a gente é chamado a ser um sinal de esperança nesse mundo. Promovendo justiça, então, aquele que é espiritual tem que promover justiça. A paz e a solidariedade. Então, quem é espiritual, carrega a esperança, ele tem que fazer justiça, ele tem que transmitir uma paz, uma frequência, solidariedade para com aqueles que estão sofrendo. Não existe isso, tá, pessoal? Eu sou espiritual e você não... Essa frequência de praticar justiça, fazer justiça às pessoas, tá? Não existe isso, tá? Ele fala, esta virtude, né, nos dá força para lutar por um mundo melhor, mesmo quando o desafio pareça insuperável. Então, mesmo quando a situação aqui tá cabulosa, né, pessoal? Tá tenebrosa aqui. Mas a gente tem que continuar praticando justiça, tá? Solidariedade, paz, levando paz para as pessoas, tá? A gente tem que continuar, tá, pessoal? Aí ele fala, por isso a esperança ativa é o trabalho da obra de Deus em nossas vidas. Então, o trabalho ativo que essa esperança ativa, então, você tem esperança, é você ser ativo.
e trabalhar na obra de Deus, né? Nessas mensagens para passar para as pessoas em nossa vida. Então, ele está trabalhando na nossa vida para a gente ser uma esperança nesse mundo, tá, pessoal? Tomar um chá aqui para não dar soluço. Então, é porque as pessoas pensam a esperança, eu estou esperando. Não, pessoal, a gente não fica parado, a gente trabalha, a gente movimenta energia. Você vê aqui, eu estou movimentando energia. Muitas pessoas que vão ouvir, isso vai tocar o coração, é movimento. Então, a esperança é ativa. É a gente trabalhando, fazendo a obra de Deus, a obra espiritual, né? Em nossa vida e na vida daquelas pessoas que nos ouvem. Através da misericórdia e do compromisso com o próximo. Então, quando a gente tem misericórdia das pessoas, a gente começa a fazer um compromisso, né? Com o próximo, de ajudar. Então, isso tem que vir de dentro de você. Não sou eu que vou ter que ditar regras para você, pessoal. Tá? Espero que você tome consciência e tome essa decisão, tá? Espero isso, tá, pessoal? Aí o que mais, pessoal? Através de misericórdia e do compromisso com o próximo. Então, esse é o trabalho da obra de Deus. Começa na gente, mas a gente começa a transmitir misericórdia e o compromisso de amar, de estar fazendo bem, justiça às pessoas que a gente encontra. Tá, pessoal? Aí ele fala, assim a esperança espiritual não está enraizada em circunstância. Então, ela não tá, ela não, a raiz dela não é, ela não está enraizada na circunstância externa ou no que podemos realizar por nosso próprio esforço. Então, não é isso, tá, pessoal? É coisas que a gente vai realizar, não é coisa que a gente vai realizar. A circunstância não está aqui nessas coisas externas, então, está nas coisas espirituais. Então, quando eu faço uma pessoa a se espiritualizar, ela trabalhar, então ela vai para o futuro, né, espiritualizado. Então, esse trabalho não é um trabalho dessas circunstâncias externas, pessoal. É um trabalho interno que eu faço em mim para alcançar você, né? Não é aquele esforço próprio para que eu faça com a pessoa, porque a gente não faz. Quem chama é Deus, quem faz, quem opera. A gente leu aí o versículo, não foi? Que a gente viu que quem opera tudo, né? Quem faz é Deus. E Paulo sabia disso. Então, seja Apolo ou seja de Paulo, todos os dois quem efetua o crescimento é Deus. Então, é Deus que pode chamar você, né? É Deus que pode operar em você, tá? Simplesmente aqui eu só sou um atalaia, aquele que está sendo usado para transmitir essa frequência. Então, estou colocando como o templo de Deus que Deus pode usar para alcançar esse propósito dele. Não tem o que fazer, pessoal. Tá? Essa é a verdade que a gente tem que encarar, tá? Aí ele fala, ou no que podemos realizar por nosso próprio esforço. Ela se fundamenta, né, a esperança espiritual, ela se fundamenta na promessa fiel de Deus e na certeza de que ele cumpre suas palavras. Claro, a palavra de Deus vai ser cumprida. E esta é a esperança que nos mantém firme, mesmo diante do vento contrário. Então, é a palavra, né, pessoal, de Deus que vai nos
manter firme, seguro para a gente, mesmo que esteja batendo vento aí, à torta e à direita. Deu para entender, pessoal? Não é fácil, tá, pessoal? Mas é isso. Como é que se diz? É na certeza de que ele cumpre a sua palavra, então a gente tem que nos segurar na palavra. Esta é a esperança que nos mantém firmes, mesmo diante de vento contrário. Tá? Então, a palavra de Deus. Por isso que pessoas que não querem ouvir a palavra de Deus, pessoal, o próprio Cristo ele fala sobre isso. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Então, quem é espiritual, porque a gente ser homem de Deus, mulher de Deus, é ser uma pessoa espiritual. Então, se você não gosta da mensagem que Deus colocou, que é espiritual, então como é que você quer dizer que você é espiritual? Aí fica difícil, né, pessoal? Não existe isso de... Como é que se diz? Eu sou espiritual, mas eu não ouço a palavra de Deus. Não pode, tá, pessoal? Não existe isso aqui nessa realidade. Aí ele fala, no caminho da fé, a esperança é como a luz, que nunca se apaga. Então, veja, ele usa metáfora aqui, né, pessoal? Então ele fala no caminho da fé, né, que a gente está traçando espiritual, a esperança é como uma luz. Então, ele está dando, a esperança é tipo uma luz que vai clarear o seu caminho de fé. Então, o caminho de quê? O caminho da consciência, tá, pessoal? Não é caminho físico, né? O caminho é como a luz que nunca se apaga. Então, essa luz não se apaga. Se você perde a esperança, essa luz apaga dentro de você. O que é que vai acontecer, pessoal, com você? Se a luz se apagar, você não vai enxergar o caminho. Você deu para entender agora, pessoal? Você vê que ele trouxe uma metáfora, mas é verdade. Se a gente perde a esperança, acabou com a gente, pessoal. A gente não tem força para caminhar aqui nessa realidade. Você está apagado. E é isso que o inimigo quer. Quer tirar a sua esperança, quer apagar você, para você ficar preso. É isso, tá, pessoal? E estamos aqui trabalhando para a gente não perder essa esperança, tá? Que nunca se apaga. Ela nos ajuda a enxergar além das sombras, das dúvidas, do medo, guiando em direção da plenitude da vida em Deus. Então, essa esperança, que ela é como a luz, ela vai nos ajudar a enxergar além da sombra. Vocês sabem, né, pessoal, que a gente tem um lado sombra, um lado de luz e um lado sombra. Então, ela vai fazer com que a gente enxergue essas coisas na gente e a gente vai melhorando, pessoal. Vai trabalhando esse processo da nossa sombra, porque a gente tem bagaceira. Ele diz que essas sombras são o quê? Dúvida e medo. É o que mais pega as pessoas, tá, pessoal? A maioria do que chegaram aqui, chegaram cheio de dúvida. E com medo também, né? Observando com medo de o que é que esse Samuel está falando aí. Né? Então, chegaram com essas duas coisas, dúvida e medo. Mas ao longo, quando vai a luz, vai trazendo o entendimento, a sabedoria, né? A sombra vai dissipando, o medo está indo embora, né? A dúvida também foi embora. Olha aqui, pessoal, até agora vocês não colocam mais pergunta, né? No começo aí,
Me encheram de uma jorrada de perguntas, tá, pessoal? E agora? Vocês têm alguma dúvida? Coloca aí nos comentários. Tem alguma dúvida? Né? Tá com medo aí? Coloca aí. Né? Então, guiando, essa esperança vai guiar em direção à plenitude da vida de Deus. Então, é levar você a ter uma vida espiritual, uma vida com Deus. A esperança sempre vai ser essa força, essa virtude que vai levar a gente a se conectar com Deus, tá, pessoal? É isso, tá? Aí o que mais? Ele fala, assim somos chamados a viver testemunhando essa esperança e levando ao mundo o conforto e a alegria. Então, através desse chamado, né, pessoal? A gente é chamado para passar essa esperança. Tomar uma aguinha aqui, tá, pessoal? Então, somos chamados a viver testemunhando, né? Esta esperança que está na gente, né, pessoal? Levando ao mundo o conforto, então, as almas que estão aí, e a alegria. Então, nossa, pessoal, tem pessoas aqui que diz que sentiu alegria quando me ouviu, sentiu algo. Isso é muito gratificante para mim. É isso que é você passar esperança para as pessoas, tá? Não é desesperança não, porque tem outros aí, pessoal, é colocando medo, é trazendo desesperança às pessoas, de fazer com que a pessoa tenha esperança, né? Então, somos chamados a viver testemunhando esta esperança, levando ao mundo conforto e alegria. A gente se torna um canal dessa esperança, de passar essa esperança para as pessoas. Não a esperança para esse mundo físico, tá, pessoal? Ah, que você vai ganhar dinheiro, venha que você vai ser rico aqui. Não é isso, não é esperança, tá? Isso é só desespero para ter as coisas materiais aqui. E a maioria agora dos líderes, tá? De todos os grupos, tanto os evangélicos aqui como os espiritualistas, estão assim. Tá, pessoal? A gente está passando uma esperança, uma espiritualidade superior, que vai além dessas coisas aqui físicas que a gente vê. Tá? Então, levando conforto e alegria que brota da nossa alma. Então, da onde que a esperança vem, pessoal? Eu coloco essa pergunta, da onde que a esperança vem? Aonde é que está a esperança? Está na nossa alma, está na conexão com o nosso eu superior, o Espírito Santo, né? A alma divina, essa parte de luz, essa parte do, como é que se diz? Da luz divina que está na gente. Mas a gente tem um lado sombra? A gente tem. A gente tem esse lado egóico aqui, o lado do medo, da dúvida. A gente tem. E a gente precisa trabalhar isso. Não tem para onde correr, pessoal. Você quer que eu corra para onde? Me diga aí. Entende? Então, que brota da nossa alma e que o Espírito Santo remove constantemente em nós a chama da esperança. Então, o Espírito Santo cada dia, constantemente, vai acendendo essa chama da esperança dentro da gente. Então, é o próprio Espírito. Por isso que você tem que ter o Espírito Santo, você ser espiritual, estar em conexão com o Espírito Santo de Deus.
que você vai estar conectado com Deus e com Cristo. Se você não tem o Espírito, esse tal não é dele. Então, o próprio Paulo fala isso, né? Se você não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É preciso que o Espírito Santo ele vai constantemente remover essa sombra e vai constantemente acender a chama em nós da esperança. A gente vai começar a ter esperança. Para quê? Para que possamos caminhar com confiança, entusiasmo, rumo ao reino de Deus. Então, o Espírito ele vai fazer esse trabalho na gente. Então, deixa o Espírito fazer o trabalho na sua vida. Não endureça o coração. Tem muitas pessoas que resistem, tá, pessoal? Que não quer mudar, pessoal. Eu nasci assim, eu vivi assim. Gabriela, então, aquela síndrome de Gabriela, né? Não quer mudar de jeito, e o Espírito tocando, Deus chamando ela para ela ser o espiritual, para que ela seja usada pelo Espírito. Entende, pessoal? Mas ela endurece o coração. Não faça isso, tá, pessoal? Então, ele diz que para que possamos caminhar confiante, com entusiasmo rumo ao reino de Deus. Então, tem que caminhar com entusiasmo, com alegria, tá? Vamos lá? Aí ele fala, por isso, quando cultivamos a esperança, não apenas alimentamos um sentimento positivo, mas também fortalecemos corpo, mente e o espírito. Então, pessoal, veja o benefício da gente trabalhar essa esperança na gente. Veja, pessoal, deixar o Espírito trazer, acender a chama dessa esperança no nosso coração. Tá? Então, ele diz, por isso, quando cultivamos a esperança, não apenas alimentando o sentimento positivo, mas também fortalecemos corpo, mente e espírito. Então, você vai se equilibrar por completo, né? Vai ter aquele sentimento positivo, e esse sentimento positivo vai fazer com que você equilibre tanto o corpo, a mente e o espírito. Não tem o que fazer, tá, pessoal? Então, a fortaleza, né? Qual é a minha pergunta lá? Isso aqui tem a ver com minha pergunta. E como podemos fortalecer essa confiança interna? Então, cultivando essa esperança. Vai surgir o sentimento positivo, o qual vai fortalecer você, o corpo, a mente e o espírito, seu espírito. Entende, pessoal? Respondida a pergunta? Cadê? Qual é a outra pergunta? Coloca aí. Aí ele fala, assim, viver com esperança significa buscar equilíbrio entre o físico, emocional e espiritual. Então, é isso que representa a gente ter esperança. É o que a gente trabalha aqui, pessoal. A gente trabalha o nosso equilíbrio tanto do corpo, as nossas energias do corpo, da mente, né, que é esse campo mental, que é tanto a mente, os pensamentos, como a emoção. Então, quando a gente trabalha isso, e a gente trabalha ainda o quê? O espiritual, que é a conexão com o nosso Deus. Deu para entender, pessoal? É por isso que a gente trabalha esse nosso lado, como é que se diz? Espiritual, a conexão. E através dessa conexão a gente vai entrando em equilíbrio. Tá? É o que ele fala. Assim, viver com esperança significa buscar equilíbrio entre o
o físico, o corpo, né? O emocional e o espiritual. O campo emocional é esse campo mental que forma tanto os pensamentos quanto a emoção. É onde os psicólogos trabalham, tá? Ele trabalha nesse campo aí, um campo etérico, um campo energético, então ele vai lidar com energia, né? Os pensamentos da pessoa, as emoções. Então, tá nesse campo aí. É aí que os terapeutas vai trabalhar, tá? Os psicólogos, psicanalistas, tudo ele vai trabalhar nesse campo emocional. Aí ele fala, esse equilíbrio cria a sensação de plenitude, permitindo que cada pessoa alcance realização em sua própria jornada. Então, esse equilíbrio vai criar o quê? Vai criar uma sensação de plenitude no seu ser, pessoal. Então, você vai entrar num estado de plenitude, né? Você vai entrar nesse estado de plenitude, né? Quando você equilibra o corpo, o emocional e o espiritual. Então, quando você equilibra esses campos, espiritual e o campo energético do físico também. Então, por isso, se você tiver doente, o corpo físico, cuide disso também, porque senão vai interferir na sua equilíbrio energético. Entende? Então, por isso que a gente procurar nossa saúde no corpo, procurar um trabalho terapêutico para trabalhar a mente, as emoções, é muito importante, tá, pessoal? Porque assim ele diz, cria sensação de plenitude, permitindo que cada pessoa alcance a realização em sua própria jornada. Então você se sinta realizado na sua jornada aqui que você está aqui. Você não vai estar reclamando, tá, pessoal? Você se sente agradecido, então você só vai agradecer. É só gratidão, gratiluz. Oh, glória a Deus, aleluia. Tá? Você vai entrar nesse estado de plenitude, tá, pessoal? Para agradecer a Deus pela sua jornada aqui nessa realidade. Tá? Não é querer ir embora, não. Eu quero ir embora daqui, irmão. Ai, aqui tá difícil. Ai, meu Deus. Ai, o que é que eu fiz para sofrer tanto? É isso, pessoal. Faz parte da vida, tá? Cadê a sua jornada? Assim, quando olhamos para a vida e com esperança cultivamos resiliência, significando em cada etapa da nossa vida. Então, cada etapa da nossa vida a gente vai cultivando essa resiliência. A gente vai olhando para a vida com esperança. Esperança. Tem até música, né? Enquanto isso não escuta, insiste na questão, né? Então, a esperança, né, pessoal? Então, vamos parar aqui, já 60 minutos, tá? Ainda bem. Quinta parte, vamos marcar aqui. Então, a gente vai começar aqui zoada, tá, pessoal? Vai começar aí. Então, 60 minutos, marquei aqui a quinta parte. Amanhã a gente continua, tá? Esse processo. Agradecer a vocês, pessoal. A Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau, tchau, tchau. A zoada vem aí.